Você certamente já ouviu falar em pré-natal feminino, mas eu acho que pouca gente já ouviu falar em pré-natal masculino. Acompanhamento também da gestação, né? Junto aos maridos, aos companheiros. E eu acho muito importante isso acontecer e vejo com muita simpatia esse movimento que está crescendo em Taubaté, tendo em vista uma programação que está sendo oferecida à população, e estamos recebendo aqui Gisele Andrade, volta para falar conosco sobre esse assunto, ela que é enfermeira e responsável pela saúde da mulher lá no programa de atenção básica. Muito prazer em recebê-la, Gisele. Obrigada, eu que agradeço. Eu não tinha ouvido falar ainda em acompanhamento pré-natal masculino. Acho muito importante. Via uma ou outra pessoa fazendo isso, mas agora há um programa, é isso? Isso. O Ministério da Saúde ele propôs, né, para todos os municípios a adesão a esse programa, que ele tem dois objetivos fundamentais. O primeiro é trazer o homem para o serviço de saúde, que culturalmente não tem um hábito de fazer exames preventivos, né, e de acompanhar o seu estado de saúde. E a segunda é para tratar de uma doença emergente hoje no Brasil, que tem uma incidência alta, que é a sífilis. Que loucura, voltou isso aí lá do milênio passado? Meu Deus do céu. Sim, a sífilis hoje está cada vez mais incidente e o pior, a sífilis congênita, que é quando transmite para o bebê no momento em que a mulher está grávida. Muitos nascem até com aquele lábiozinho leporino, né? Em função Isso também. Mas, na verdade, o problema que nós temos hoje em relação à sífilis é que nós conseguimos diagnosticar na gestante e no parceiro, mas nós não conseguimos tratar os dois de forma conjunta, porque a gente não tem essa adesão, essa participação. Por isso a importância de falar sobre esse assunto e de fazer com que os parceiros participem com as suas parceiras em todas as consultas de pré-natal. É importante o homem também, né, se dignar a isso, acabar com esse preconceito, essa história, parece que é super-homem, não tem nada, eu não tenho nada. E, na realidade, é um grande transmissor de problema para as mulheres, inclusive o HPV, né? O homem é o vetor, né? Sim, não só o HPV, como outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, quando a gente está falando de pré-natal, a gente precisa pensar numa terceira pessoa, que é aquele bebezinho que está sendo formado. Então, se a mãe não se cuida e se o pai não se cuida, eu vou ter uma transmissão para o bebê, onde eu posso acarretar esse bebê em aborto, em óbito fetal, ou até mesmo ele pode nascer, mas com consequências e complicações graves em relação a essas doenças. O tratamento da sífilis, né, começou, penso eu, com o Alexander Fleming, quando criou a penicilina, né? Era um tratamento à base de penicilina. Hoje em dia é a mesma situação? Hoje em dia, o tratamento é feito com a penicilina, é a famosa bezetacil, né, que o pessoal conhece. É um tratamento simples, ele pode ser feito... Mas não pode ser automedicação, hein, gente? A farmácia não pode mais ficar aplicando benzetacil à torta e à direita, não. Não, não. O médico da gestante e do parceiro, ele vai prescrever essa medicação. A dosagem vai depender do período em que essa doença se encontra. Então, para isso, os dois precisam realizar os exames de sangue para a gente poder fazer essa definição do diagnóstico. E aí eu faço o tratamento. Esse tratamento também tem que ser acompanhado, né? A gente pede para que a gestante traga o comprovante, o parceiro traga o comprovante juntos, para que a gente entenda se realmente eles foram tratados ou não. E uma coisa importantíssima é que eles precisam usar preservativo durante o tratamento. E eles precisam ser tratados juntos, porque se eu trato a gestante primeiro e eu não trato o parceiro, ele tem a bactéria e ela ficou curada. E aí, na relação sexual, ele transmite de novo para ela. E aí, um mês depois, eu trato o parceiro. Não vai funcionar. Porque aí a gestante já adquiriu a sífilis de novo. Então, e talvez até com uma intensidade maior.
Talvez sim, né? Então vai depender de como a mulher vai reagir, até porque na gestação às vezes a imunidade fica um pouquinho mais baixa. Então é importante que tanto os exames, o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento seja feito com o casal. Não dá para eu tratar somente a gestante, eu preciso tratar os dois ao mesmo tempo e é importante que eles sigam as recomendações. Então eu preciso usar preservativo por uma questão de prevenção do meu bebê. Eu preciso cuidar da saúde do meu bebê, eu preciso levar essa gestação até o final e uma vez feito o tratamento correto, essa criança vai nascer sem a sífilis. Gisele, é verdade que o uso inadequado de medicação, que realmente, em função das pessoas que têm AIDS terem uma imunidade mais baixa e os transmissores chegarem de uma forma mais agressiva, está aumentando o número de casos da sífilis, que já devia ter até sumido do mapa, né? Isso é uma doença pré-histórica, vem lá da época do início da cristandade. E uma doença prevenível e tratável, né? Por isso é de se estranhar essa alta incidência hoje, não só a gente encontra isso em jovens, como em pessoas de mais idade também. Agora é comum em todas as idades, não tem uma faixa etária que a gente identifique com maior incidência. É assintomático? Pode ser assintomático ou sintomático. Então, algumas pessoas apresentam sintomas. Quais, por exemplo? Os sintomas da sífilis são lesões avermelhadas na pele, que pode ser como se fossem pintinhas vermelhas. Pode ser uma lesão que a gente chama de cancro duro, que é uma lesão única, que pode ser na boca, pode ser na região íntima, tanto do homem quanto da mulher. E ela tem uma característica de, no meio dela, ela ser um pouco mais amarelada e em volta ela ser um pouco mais endurecida. Mas pode não apresentar nenhum sintoma. Então o problema está aí, porque às vezes eu tenho e eu não sei que eu tenho. Ou quando eu tenho essa lesão, essa ferida, ela desaparece sozinha, sem tratamento nenhum, porque o próprio corpo elimina aquela lesão local. Então eu acabo deixando aquilo passar, apareceu uma ferida, mas já sumiu, não vou procurar o médico, não vou saber o que é. Então eu fico com a bactéria e eu vou transmitindo para outras pessoas, né? Então o perigo está aí. A doença, ela nem sempre apresenta sintomas e quando apresenta, ela some espontaneamente. Então, quando eu tiver alguma anormalidade, ou simplesmente se eu não tenho nenhuma anormalidade, eu preciso fazer o exame durante o pré-natal, especificamente, porque eu estou colocando em risco a saúde de uma terceira pessoa, que é a criança que está sendo gerada. Olha, nós falamos muito aqui em sífilis nesse primeiro bloco, mas eu acho que não é só sífilis, não, né? As pessoas têm que tomar cuidado com outras doenças sexualmente transmissíveis. E tem gente que brinca com isso, né? Não, em tempo de AIDS eu tenho saudade do tempo da gonorreia. Isso é uma brincadeira boba, tola. Mas nós vamos abordar essa questão também de outras doenças que são passíveis de serem detectadas sem o prejuízo da gestação, sem prejuízo do bebê. Tá certo, Gisele? Ela já volta com a gente. Não saia daí, é já já.